Você sabia que a expressão não temas ou variantes como não tenhas medo aparece 366 vezes na Bíblia? E também que essa frase é utilizada para encorajar e consolar. E também frequentemente ela é apresentada como um lembrete diário de que Deus está presente e está sempre com aqueles que o buscam. Nesse devocional, vamos meditar um pouco sobre essa frase que nos traz um encorajamento e também nos consola em tantos momentos complicados da nossa vida. E essa quantidade a gente já vê que é especial, porque ela representa os dias de um ano completo, incluindo até o dia do ano bissexto, porque sugere que há um não temas para cada dia do ano. Gente, e é incrível isso, a forma como Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes e se preocupou em deixar uma frase dessa tão importante: não temas, não tenha medo, para cada dia do ano, para que a gente possa entender que em meio a dificuldades, em meio a provações, em meio aos temores da vida, Deus, ele está sempre presente, nos oferecendo consolo e força. E para embasar, né, esse devocional, eu quero estar lendo aqui com você na minha Bíblia, no livro, no Evangelho, né, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim o texto bíblico: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Então a gente vê aqui nessa passagem, no versículo 5, o anjo dizendo às mulheres para elas não terem medo. E no versículo 10, o próprio Jesus diz a elas: Não temais. Os discípulos, eles estavam passando por um momento de muito medo. Eles estavam ali realmente apavorados pelo que tinha acontecido com Jesus, e eles viviam a portas fechadas, né? Porque eles ficavam imaginando, se com Jesus os judeus fizeram o que fizeram, imagine o que é que eles podem fazer conosco. E eles estavam sempre ali, a portas fechadas. E muitas vezes o medo, ele nos paralisa, ele nos trava e também nos coloca reféns dele, nos aprisionando. Essas mulheres aqui, realmente, elas estavam nessa situação aqui e elas estavam com medo. Porque se elas não estivessem com medo, não seria necessário nem o anjo nem Jesus dizer a elas para elas não temerem. Se eles disseram, é porque elas estavam realmente com medo. E a gente pode realmente, olhando as escrituras, imaginar a situação, né? Elas foram ali para o sepulcro, ver o sepulcro. Elas sabiam que Jesus tinha sido sepultado e foram simplesmente lá olhar o sepulcro. E aí
houve o terremoto e o anjo apareceu e disse a elas: venham ver o lugar onde ele estava, porque não era necessário que a pedra fosse removida para Jesus sair dali. Ele não estava mais no corpo físico, ele não estava mais preso ali no tempo e no espaço. Ele disse: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vem ver o lugar que é onde ele estava. Quando elas receberam aquele recado do anjo, elas não tiveram dúvida, né? Saíram imediatamente para poder avisar os discípulos, dar o recado que o anjo tinha deixado, né? E esse fato de Jesus ter ressuscitado para nos fazer vencer, né, um medo que invade os nossos corações, trazendo incertezas, trazendo inquietações, dúvidas, temores e também receios. Mas, se nós analisarmos, nós vamos ver que tudo isso, quando a gente está enfrentando essas situações, às vezes por conta da gente colocar a nossa expectativa em coisas falíveis. E precisamos saber que só Jesus é quem traz esperança para as nossas expectativas. E só Jesus nos faz vencer os medos do nosso cotidiano. Medo esses que a gente enfrenta no dia a dia. Medo de não dar conta, né? Às vezes a gente está com alguma coisa, alguma situação, alguma demanda, né, para fazer e a gente fica com medo de não dar conta daquilo ali. Medo também de não suportar, não é, determinadas situações. Quantas situações eu já passei e no momento que estava passando eu achei que não ia suportar, né, que não ia conseguir chegar no dia seguinte, mas cheguei e estou aqui hoje. Então Jesus, ele vem, né, para a nossa vida para fazer a gente vencer todos esses medos. Para a gente poder vencer também o medo de não vencer, né? Às vezes a gente acha que não vai conseguir vencer em determinadas áreas da nossa vida, né? Tem áreas que fica realmente complicada, que a gente acha que está no fundo do poço, que não vai conseguir sair dali, mas nós precisamos ter essa convicção, essa confiança que Jesus, ele nos faz vencer esse medo de não vencer. Todos esses medos, muitas vezes, é porque nós alimentamos falsas expectativas. E aí Jesus vem para eliminar tudo que é falso, tudo que é ilusão, tudo que é engano. Porque se nós nos apegarmos a essas coisas, nós iremos cair em abismos. E Jesus, ele quer nos libertar desses abismos que muitas vezes a gente cai ao longo da nossa vida, né? E a gente, às vezes, até querendo acertar, a gente erra e de repente a gente tá num abismo. E aí vem os medos, né? Vem os questionamentos, mas às vezes ele veio para fazer a gente vencer todas essas coisas. Precisamos colocar as nossas expectativas no que é verdadeiro. E Jesus é o verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Antes de terminar esse devocional, eu quero te convidar a deixar o teu like. Se inscreve também aqui no canal para receber os novos vídeos dos novos devocionais que vão vir por aí. E compartilha também esse devocional com alguém que você ama, que você sabe que está precisando ouvir, não é, uma palavra da parte de Deus. Então, que nós possamos apoiar e colocar a nossa expectativa em Jesus. Porque é Ele quem traz a verdadeira alegria que o nosso coração precisa para vencer os medos que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Cristo nos trouxe a vida. E ele ressuscitou dos mortos para dizer que só nele a alegria é plena e eterna. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.